Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a visualizar ou a acompanhar, aqui neste que é o vosso canal das 12 oficinas, concretamente na oficina 1, o ginásio, que tem a ver com a energia de carneiro, do trabalho do corpo, do treino físico e da transformação física para atingir uma transformação mental, espiritual e emocional. Estamos aqui naquele que é o programa do atleta de topo e hoje vamos falar de um tema que muitas vezes é questionado ou é colocado e que tem a ver com o tempo de treino. Quanto tempo devo treinar muito, pouco? Isto tem influência direta ou não nos meus resultados? A resposta mais simples e linear é dizer que sim, tem. Efetivamente, quanto mais treino, maior rendimento e resultado poderei tirar, mas, mais uma vez, há sempre um mas, há sempre aqui algo que também temos que especificar, depende muito da forma como nós treinamos, não é? Tirar o melhor proveito do treino depende muito da forma como nós o aproveitamos, da forma como nós, no fundo, otimizamos aquilo que são os momentos que estamos em ginásio. Portanto, os momentos em ginásio, quanto mais tempo estamos em ginásio, em princípio, melhores resultados teremos, mas depois também depende muito da forma como nós treinamos a nossa própria presença em ginásio, ou seja, a forma como nós depois fazemos essa evolução, jogamos aqui um bocadinho também com aquilo que são as nossas capacidades e o nosso conhecimento, que depois já temos que ter, não só do instrumento físico que é o corpo, como também da forma como o trabalhamos a nível mental, a nível emocional e, sobretudo, a nível espiritual de gestão de recursos. E aqui é muito importante este subtítulo que eu aqui trago, não é? A questão da flexibilidade, a questão da consciência corporal e a questão da estratégia, que também deve ser uma estratégia digital. Aqui o digital não é o mais importante é vocês perceberem que têm que ter estratégia, que têm que ter uma consciência corporal e que isto é muito importante quando coordenado com a flexibilidade. Nós na aula anterior já tínhamos falado também da importância que tem a mudança dos exercícios, como é que se faz essa mudança de exercícios, e aqui temos que ter uma capacidade de adaptação e alteração que vem também do conhecimento do próprio corpo e também dos instrumentos que temos ao nosso serviço para o fazer, e portanto é muito esta ideia de ter flexibilidade, consciência corporal e estratégia para quê? Para conseguir que a duração ideal do treino seja aquela que se adapta à própria pessoa. Porquê? Porque quanto mais personalizada for a nossa capacidade de treinar, ou seja, o nosso treino é tanto mais eficaz e é tanto mais rentável quanto melhor adaptado esteja à nossa própria maneira de ser e estar e ao nosso próprio corpo. Não é? Portanto, quanto tempo devo treinar? Depende muito do corpo. Essa é talvez a resposta, como qualquer pergunta deste género aberta, é o depende, mas eu diria que tem muito a ver com a forma como organizamos o tempo. Passemos então aqui para a questão do não existe tempo padrão, que era precisamente aquilo que eu estava a dizer, ou seja, isto vai depender muito da forma como nos organizamos connosco mesmos, vai depender muito também do conhecimento que temos, não só do nosso corpo, como também do ambiente onde estamos, nomeadamente do ginásio, não só dos grupos musculares que temos, portanto isso é o nosso corpo, mas também dos instrumentos que temos à nossa disposição, da quantidade de aparelhos e máquinas que temos ao nosso dispor, do tempo, da forma como o podemos aproveitar e essencialmente da forma como treinamos, não é? Por exemplo, o treino intervalado de alta intensidade, que já aqui referi várias vezes, consegue transformar padrões e nuances de tempo, ou seja, conseguimos aproveitar em pouco tempo e obter resultados muito mais eficazes. Portanto, a duração varia segundo objetivos pessoais, cá está. Depois temos também a questão das lesões e limitações, dores, etc., situações que surgem. E depois tem muito a ver com a fase de processo de transformação, ou seja, se nós estamos numa fase inicial em que ainda nos estamos a conhecer, é natural que seja muito mais difícil atingir resultados. Portanto, também temos que dar tempo a nós próprios, temos que respeitar o nosso espaço, temos que perceber que é com carinho e respeito que nós evoluímos e, portanto, o auto-amor que damos nesse momento também é muito importante. A flexibilidade é um elemento absolutamente essencial para atingir seja que objetivo for, e nomeadamente também serve para efeitos de tempo. Depois temos aqui escutar o corpo é o primeiro passo, até porque o corpo dá sinais quando é que quer continuar, quando é que quer mudar e parar. Portanto, aqui é muito importante nós olharmos para o corpo e perceber o que é que o corpo nos está a dizer a cada momento em que estamos a fazer trabalho de ginásio, ou seja, ir evoluindo com os parâmetros que também o corpo nos vai dando. Ignorar sinais é igual a um risco de lesão grave, portanto isto é o que nós devemos evitar, não é?
cair em riscos de lesão, cair em situações em que vamos massacrar demasiado o corpo, isso devemos evitar ao máximo. Portanto, devemos continuar, devemos saber quando mudar e parar, não devemos ignorar sinais, devemos manter, digamos, o nosso foco e evitar riscos de lesão. Portanto, a escuta ativa é a ferramenta mais poderosa para efeitos de escuta do corpo e para efeitos de também percepção do tempo. Portanto, o tempo torna-se relativo não só com os objetivos que temos, com a fase em que estamos de trabalho, com o platô que já atingimos ou não, e fundamentalmente com o nosso próprio corpo, porque cada corpo tem o seu tempo e como aqui tudo depende da escuta do corpo e como esse é o primeiro passo, evidentemente que o conseguirmos ir mais depressa ou mais devagar vai depender muito também daquilo que é a nossa própria condição física, que varia de pessoa para pessoa e depende também da sua saúde física. Passamos então aqui à mente como o motor essencial da adaptação, perceber que é através da mente e pela mente que nós nos transformamos, e isto implica, acima de tudo, trabalhar nos aspectos da inteligência emocional e da programação neurolinguística. Nós temos que ser capazes, através de instrumentos de programação neurolinguística, transformar os receios em medos. Para isso temos que nos conhecer profundamente, trabalhar aqui outras oficinas, como a oficina do infantário, como a oficina da redação a nível da nossa comunicação com quem quer que estejamos a lidar e que nos está a ajudar, que possa ser líder ou mentor, estou a falar do personal trainer, e para além disso temos também que saber gerir muito bem os nossos recursos. A nível espiritual temos que ter uma capacidade de gestão de recursos, só assim conseguimos transformar o medo em certeza e vontade de superação. E estes dois patamares, a certeza e a vontade de superação, são aquilo que vão transformar-nos numa máquina de queimar gordura, e a partir daí sim começamos a evoluir para estados cada vez mais de execução visível, onde nós nos sentimos bem com o nosso corpo, onde nos sentimos bem connosco próprios e começamos a subir patamares de forma cada vez mais clara e evidente. A partir daí já nada nos para, somos uma máquina e vamos nos transformando. É preciso uma capacidade adaptativa como ao fogo, dinâmica, fluida e transformadora. Não nos podemos esquecer que esta oficina é uma oficina de fogo e, portanto, a mente acaba por ser um motor de adaptação do corpo a uma dinâmica de fogo que é simultaneamente fluida e transformadora a partir daquilo que é um elemento de chegar cada vez mais longe naquilo que são os nossos objetivos. O ginásio acaba então por funcionar como uma oficina pessoal e então o treino acaba por ser um espaço que é simultaneamente de descoberta, de criação pessoal e de gestão de limites. Nós aqui conseguimos, dentro de um treino que é programado por um determinado período de tempo, conseguir simultaneamente ir descobrindo como é que nós funcionamos, e é como eu digo, cada corpo e cada mente funciona de uma forma muito própria na sua interligação, também com aquilo que é a emocionalidade e com aquilo que é a espiritualidade e gestão de recursos, e portanto é sempre um processo de descoberta. Depois a partir daqui há uma criação pessoal de uma estrutura de trabalho sobre aquilo que é a pessoalidade do nosso treino, e depois é sempre uma gestão de limites, ou seja, nós sabemos que se puxamos demasiado a corda, podemos cair numa situação de dor que necessariamente cria lesões. E a partir do momento em que temos lesões e lesões correntes, começamos a parar sistematicamente e a afetar o nosso crescimento e produtividade de platô. E a partir desse momento o corpo começa a jogar contra nós e podemos também cair numa situação de medos recorrentes. O que é que nos pode ajudar no meio deste desafio e destas dificuldades que podem aparecer? Sobretudo na gestão de limites, na criação pessoal e na descoberta. É ferramentas digitais, ou seja, é o uso de smartwatches, apps, espelhos inteligentes, balanças isométricas onde se mede também, digamos, a gordura corporal, e tudo isto ajuda a ajustar o tempo, a intensidade e inclusivamente o foco daquilo que estamos a fazer. Então, o tempo pode ser aqui um reflexo dos objetivos. O tempo pode ajudar e pode ajustar-se através do tipo de exercício que nós escolhemos e que nós fazemos, à fase de desenvolvimento a que nós estamos a querer aceder, à progressão dos resultados. Portanto, o tipo de exercício, a fase de desenvolvimento e a progressão de resultados são tudo patamares que sucessivamente ajudam a ajustar o tempo de treino. E, portanto, o tempo de treino vai depender também, aqui uma vez mais, de acordo com os nossos objetivos e com o trabalho que estamos a fazer. Portanto, aqui também mais uma vez uma resposta a quanto tempo é que eu devo treinar ou não. Como eu dizia, a resposta é sempre fluida e relativa, mas temos aqui 3 parâmetros objetivos que condicionam claramente o tempo de treino. São eles a saber o tipo de exercício, a fase de desenvolvimento e a progressão de resultados. Exemplo prático, um circuito de 10 minutos com 4 exercícios pode ter um impacto físico e digamos, anímico totalmente diferente consoante a fase de desenvolvimento
a progressão que tenhamos ou o tipo de exercício que estamos a adotar. É totalmente diferente fazermos um Tabata ou fazermos aqui um HIIT, um treino intervalado de alta intensidade, que obviamente nos vai aqui catapultar para outros níveis de exigência corporal que nós poderemos não conseguir aguentar. Portanto, convém muito bem gizar em primeiro lugar, de forma estratégica, que exercícios é que queremos fazer. Quando o tempo se torna natural, a rotina deixa de ser imposta, ou seja, basicamente nós começamos a trabalhar o corpo de uma forma natural, já nada nos impede de chegar a objetivos cada vez mais elevados. Portanto, nós sabemos exatamente o que queremos, portanto, deixa de haver uma rotina propriamente dita, o corpo e a mente guiam o processo, ou seja, temos uma simbiose de corpo e mente, que já agora também provoca uma simbiose daquilo que é a inteligência espiritual com a inteligência emocional, em termos da forma como estamos a lidar com os nossos objetivos. O tempo é sentido naturalmente que sim, porque é contabilizado, mas já não é contado de uma forma, digamos assim, dura, no sentido em que a pessoa, cada minuto que passa é um sacrifício, não, passa a ser um prazer, e a fluidez vai substituindo paulatinamente a própria rigidez naquilo que é o conjunto dos exercícios que vamos tendo. Portanto, há aqui toda uma mudança, um shift de estrutura, de mente, de mentalidade e de forma de estar perante a realidade. E aos poucos vamos evoluindo para patamares cada vez de maior à vontade com os exercícios que vamos fazendo. Desta vez reservei o exercício para o final, não disponibilizei o exercício logo no início. Este exercício tem então a ver com um exercício de rotina de 21 dias para organizar o tempo de trabalho e para fazer com que vocês consigam, olhando para um tempo normal de 1 hora, tirar o máximo de esforço possível. A ideia normalmente quando se vai ao ginásio será treinos de 45 minutos, 1 hora, e também há quem faça 1h30, mas é aconselhável vocês estarem o tempo suficiente. Por isso acho que o treino adequado é 1 hora, é aquele que é mediamente, tendo em conta que vocês vão ter o aquecimento de 30 minutos e que vão ter, ou pelo menos 20 minutos e que vão ter alongamentos de 10 minutos, que vos tira meia hora, portanto terão 30 a 35 minutos líquidos de trabalho intensivo com técnicas de treino de rendimento de alta intensidade, não é? Ou treino intervalado de alta intensidade. Então o objetivo é a eficiência e adaptação muscular. Aqui vai-se pedir que use alternadamente 3 exercícios, leg press, cadeira extensora e cadeira flexora. Vamos trabalhar basicamente com aparelhos, portanto aqui vai-se buscar muitos aparelhos. Fazer circuitos de 10 minutos por grupo. 10 minutos para leg press, 10 minutos para cadeira extensora, 10 minutos para cadeira flexora. E a partir daqui registar o progresso com a app ou um diário digital de treino para ver durante estes 21 dias como é que você vai reagindo e transformando no fundo aquilo que são as suas virtualidades. Era isto que eu tinha para vocês. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.